Está no ar a sua TV Novo Eleitoral, canal de informação sobre direito eleitoral e partidário, que, na época das eleições, tem o seu papel de conscientização, o seu papel de efetiva cidadania. E, evidentemente, nesse momento de eleições, a gente diz para você, o cidadão é o maior fiscal da eleição. Amiga e amiga, você tem que se conscientizar da importância que você tem dentro do processo eleitoral como um todo. Em que pese, nós sabemos que o voto e a sua participação tem sido banalizada nas últimas eleições, tendo em vista o abuso de poder no sentido amplo, em especial a compra de voto, chegou o momento da gente se tocar da nossa importância dentro do processo eleitoral. Importância esta que culmina não só no ato de votar, mas o ato de respeitar toda a legislação eleitoral e, principalmente, de controlar, auxiliando as autoridades nesse processo de controle da legalidade de todo o processo. Então, cidadão, você tem que se conscientizar que, além de fazer sua parte no que diz ao ato de votar e saber escolher, você tem uma função a mais. Nós temos uma série de direitos e gostamos de ver os nossos direitos cumpridos por parte do Estado e até mesmo de nossos concidadãos. Mas nós não temos, às vezes, a consciência de nossa responsabilidade, de nossa obrigação. E, principalmente, na época de eleição, você, cidadão, é o maior fiscal. Você é mais importante do que um próprio juiz, do que um promotor, do que as próprias autoridades. Por quê? Porque sabemos que, em que pese todo o avanço da justiça eleitoral no sentido amplo, temos ainda problemas estruturais no que tange à efetiva fiscalização da lisura do processo. Ainda predomina na prática o abuso do poder econômico, o abuso do poder político e o abuso do poder midiático. Então, cidadão, você tem que estar antenado, você tem que auxiliar. Você, por exemplo, pode usar uma ferramenta de tecnologia valiosa que você tem na mão. Hoje no Brasil nós temos muito mais smartphones do que inclusive cidadãos. Então veja, pegue o seu smartphone e quando você vê uma ilegalidade, quer seja no período de campanha eleitoral que começou, quer seja principalmente no ato de cooptação dos votos, o candidato não pode, evidentemente, lhe oferecer nada. Então você registra todo tipo de ilegalidade. Você tem que auxiliar, até porque os promotores e juízes não estarão, por óbvio, em todos os locais. Não poderão acompanhar tudo. E mais, o juiz ainda tem a limitação. Ele só age de ofício dentro da propaganda eleitoral. Então, com relação aos crimes eleitorais, com relação ao abuso de poder, ele tem que ser o quê? Instigado, ele tem que ser acionado. E muitas vezes o próprio promotor e a polícia não têm condições de estar em todo canto. Então você, cidadão, sem interesse politiqueiro, sem querer prejudicar um eventual adversário, mas pensando na sociedade, pensando na importância que terá um processo eleitoral livres de abuso de poder, de compra do voto, você tem a responsabilidade social de fiscalizar. Por isso que eu repito, você é mais importante do que as próprias autoridades. Você só tem que se conscientizar disso. Você só tem que realmente se tocar da sua importância e cumprir a sua obrigação. Para exigir os seus direitos perante o poder público, é melhor que você faça a sua parte primeiro. Então por que não mudar nessas eleições? Por que não agir diferente? Por que nós vamos esperar que mais uma vez o processo eleitoral seja todo viciado na sua cidade e o prejuízo que ocasiona a ela, elegendo vereadores e prefeitos que verdadeiramente descumpriram a legislação, que querem evidentemente chegar ao poder já cometendo ilicitudes. E se eles os fazem e você não faz a sua parte, com certeza o exercício do mandato estará totalmente comprometido. Então, amiga e amiga, a nossa mensagem de hoje,
no nosso programa da TV Novo Eleitoral é lembrando para você que você, cidadão, é bem mais importante do que as próprias autoridades no processo eleitoral. Você é o maior fiscal da eleição. Então, o nosso portal de conteúdos, www.novoeleitoral.com, e o nosso portal de cursos, www.institutonovoeleitoral.com.br.